Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, bonitinhos aí, assistindo às nossas aulas. Bom, hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios, isso é muito interessante e importante, né, para as nossas avaliações. O assunto vai ser, mais uma vez, falar do poema, né, e da linguagem figurada que se utiliza nos poemas. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá! É uma nota de aula, tá? Acredito que vocês tenham já adquirido essa nota de aula no AVA. Então vamos comigo. Analise a linguagem poética ou não, né? Se tem linguagem poética ou não dos textos abaixo, escreva no exemplo 1 e no 2 se é um texto literário ou se é um texto não literário. Então vamos começar por aqui. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas rotinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Meninos, vamos lá, acho que eu até consigo escrever aqui. Esse primeiro texto, nós podemos dizer que é um texto literário ou um texto não literário? Deixa eu mudar a corzinha aqui. Professora, é um texto literário, porque usa figuração da linguagem, subjetivismo. Outra, é um poema. Só de ser um poema já é um texto literário, beleza? Vamos colocar aqui, literário. Muito bem, professora, muito bem. Vou colocar em vermelhinho o nosso gabarito. Este é um texto literário, beleza? Vamos ver o segundo texto, o que é estresse. O estresse, ou estresse em inglês, ou stress em inglês, é um sintoma que muda o nosso estado de forma indescritível. Ele pode ser caracterizado por sensações de irritação, medo, desconforto, preocupação, frustração, indignação, nervoso e ser motivado por diversas razões distintas. Além disso, muitas vezes a causa para o estresse é desconhecida. Quando o estresse interfere na sua vida, tornando difícil passar dias tranquilos por um longo período, ele pode ser mais perigoso tanto para a mente quanto para o corpo. Isso acontece porque o estresse também leva a incômodos físicos. Tipos de estresse. Segundo a Associação América de Psicologia, há 3 tipos de estresse: o estresse agudo episódico ou estresse crônico. Além disso, existe o tratamento de estresse pós-traumático. Então vamos lá. O estresse agudo é uma reação do corpo ao momento ou fato estressante. Os sintomas da reação aguda ao estresse passam em grande parte pelos sintomas ansiosos, como ativação psíquica, instabilidade de humor, apreensão, insegurança. Esse é um trechinho, retirado desse site. www.minhavida.com.br, saúde, temas, estresse, beleza? Resposta: esse trecho de texto que nós lemos, podemos considerar um texto literário ou um texto não literário? Ótimo, ele é um texto não literário. Esqueci aqui do vermelhinho, vai lá. Ele é um texto não literário porque utilizou a linguagem denotativa, de forma clara, objetiva, sem se preocupar com a conotação, ao contrário, um texto escrito todo em linguagem denotativa, tá? Não tem figuras de linguagem ao longo do texto como um todo, beleza? Sim, professora! Então vamos lá. 2. Indique qual dos 2 textos do exercício 1, letra A ou B, está em versos. Aí ficou fácil pra gente. No texto 1, a letra A, não saiu aqui, mas a letra A é o poema de Carlos Drummond. Vamos anotar aqui para as crianças. Qual foi o texto, professora? Foi o texto. Desculpa aí, tá em caixa alta. Texto 1, letra A, não é isso? Texto 1, letra A. Desculpa, gente. Saiu coisas erradas. Esquema de rimas. Tá. Texto 1, letra A. Eu queria apagar aqui, ó. Letra A. O que a gente ia colocar? Poema de Carlos Drummond.
certo? Sim, professora. Então tá bom. Resposta correta. Texto 1, letra A, poema de Carlos Drummond. Deixa a professora colocar em vermelho para vocês entenderem aqui o gabarito, tá bom? Ótimo! Questão 2. Qual o esquema? Peraí que aqui deu uma juntadinha. Ops, beleza. Qual o esquema de rimas da primeira estrofe? O esquema de rimas, gente, vai ver como é que finaliza cada verso, né? Com qual som? Ó, no meio do caminho tinha uma pedra, vamos colocar um A maiúsculo. Tinha uma pedra no meio do caminho, B, um outro tipo de rima. Tinha uma pedra, A, no meio do caminho tinha uma pedra também. Aqui eu não vou corrigir com vocês, não vou falar com vocês sobre rima interna não, tá? Tô analisando só as externas. O que é externa? São o som, na verdade, as últimas sílabas das últimas palavras. Nós chamamos de rimas externas. Se eu estivesse falando da interna, ia ter outra configuração. Beleza? Então, o esquema fica A, B, A, A. Beleza? Vamos colocar lá na nossa resposta. A, B, A, A. E vamos colocar em vermelhinho para o aluno em casa. Você que está em casa assistindo esse vídeo, veja, confira que estamos colocando o gabarito sempre em vermelho. Pode-se afirmar que o texto de Carlos Drummond é um soneto italiano? Justifique sua resposta, meninos. Ó, vou voltar só para tirar dúvida, mas vamos lá. Eu posso dizer que esse poema é um soneto? Não. Por que não? Primeiro, não posso nem dizer que é soneto, né? Porque eu não tenho 2 quartetos nem 2 tercetos. Eu tenho 2 estrofes e que não vai configurar 2 quartetos, 2 tercetos. E depois, para ele ser considerado um soneto clássico romano, né, ele deveria ter as 10 sílabas poéticas, certo? Não é isso? Não foi isso que o professor, soneto italiano, romano, desculpa, eu tô louca. Foi isso que o professor Gênesis falou com vocês? Então, vamos lá, crianças queridas, vamos colocar aqui. Pode-se afirmar que é um soneto italiano? Não. Ops, a gente não pode começar com não, né? Então, vamos lá. Ainda bem que vocês me lembraram. O poema acima não pode ser considerado um soneto, uma vez que não apresenta, vamos colocar bem bonitinho, né? Não apresenta em sua estrutura 2 quartetos, não apresenta 2 quartetos, nem... deixa eu tirar esse algarismo e colocar tudo por extenso, né? 2 quartetos, nem 2 tercetos. Beleza? Além disso, que é a justificativa dele não ser italiano, né? Além disso, seus versos não apresentam 10 sílabas, né? Ou seja, não são decassílabos em sua maioria. Beleza? Sim, professora, entendemos tudo. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Mais uma vez, colocando a resposta de vocês aqui em vermelhinho, tá? Só para ficar bem claro aí o que é o gabarito pra gente. Então, ele não pode ser considerado um soneto italiano. Uma vez que não tem, primeiro não pode ser soneto, porque eu não tenho 2 tercetos nem 2 quartetos. E também não tem os versos decassílabos. Ótimo! Explique o sentido metafórico do texto do Carlos Drummond de Andrade, que é o poema, é o texto 1. Meninos, se a gente voltar aqui, ó, ao texto 1, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, o texto de forma geral é constituído sobre uma grande metáfora, mas existe uma palavra no texto que é o que vai simbolizar essa metáfora ao longo do texto, beleza? Que palavra é essa? Muito bem, pedra, professora, a palavra pedra. Então, a palavra pedra nesse poema, ela foi utilizada de forma metafórica, na linguagem denotativa, conotativa é uma pedra, e na linguagem denotativa seria o quê? Bom, então a gente pode dizer que o sentido metafórico,
O sentido metafórico está centrado. Não é metafórico, gente, é metafórico, ok? Metafórico está centrado na palavra pedra. Palavra pedra, a qual representa em sentido denotativo a ideia de problemas, obstáculos, ok? Beleza, crianças? Então, o texto como um todo, ele é uma grande metáfora, certo? Mas toda vez que a gente fala em metáfora, a gente tem que saber qual a palavra, qual o termo, qual o trecho está sendo empregado com sentido metafórico. Aqui, como é a palavra pedra e ela permeia o texto todo, então é ela que dá essa dimensão da grande metáfora do texto. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Vou perguntar para não perder a mania. Tristezas ou desabafos? Não, professora! Então vamos seguir mais um pouquinho. Questão 6. Identifique as figuras de linguagem nas orações abaixo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ra, 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 ra. Repetição de som consonantal será uma aliteração. Joia, 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 joia em vermelhinho, tá? Meninos, toda vez que a gente tem a repetição do som consonantal, enfim, qualquer som consonantal, nós vamos chamar de aliteração, tá bom? Olha a letra B. Aquele tum-tum do seu coração aumentava cada vez que se aproximava da pretendente. Meninos, esse tum-tum é o que, por favor? Tum-tum, ótimo para quem respondeu. Onomatopeia. Não tem mais acento. Onomatopeia, não é 3, onomatopeia. Beleza, o que é a onomatopeia? É a tentativa de se produzir na escrita o som produzido. Ficou claro? Vamos voltar. É a tentativa de se escrever um som. Tum-tum, tic-tac, toque-toque, blim-blom. Tá, eu não sei o que significa mas enfim, é nesse sentido, de se produzir de forma escrita um som. Letra C, chove, chuva, chove sem parar. Olha a repetição. Essa repetição também é uma repetição de consoantes, tudo bem? Então, nós chamamos de aliteração. Que lindo, professora! É isso aí, a aliteração é o som, é a repetição do som das consoantes. A mim me enganou só uma vez. Pessoal, olha esse a mim. A mim, vou colocar até em amarelo para chocar. Me enganou. Não é uma repetição de enganar a mim, o me de novo? Beleza? Como é que é o nome da figura de linguagem que refere a essa repetição? Foi a aula que eu dei, nem foi o professor Gênesis, vai? Então, vamos lá? Muito bem, quem respondeu? Pleonasmo. Pleonasmo, muito bem. É a repetição de uma mesma ideia, nós chamamos de pleonasmo. Lembrando aqui que esse pleonasmo, ele é um pleonasmo literário, né? E não vicioso. Letra E, sou um passarinho com desejo de voar. Meninos, sou um passarinho com desejo de voar, uma comparação entre a pessoa, né, que tá falando aí, o enunciador, o lírico, enfim, em relação ao passarinho. Né? Então, quando ele diz que ele é um passarinho, na verdade é uma comparação, ele é como se fosse um passarinho. Uma vez que eu não tenho elemento comparativo, é, como, igual, né? Eu só tenho analogia implícita, comparação implícita. Então, qual é o nome da figura de linguagem que faz uma comparação implícita, ou seja, sem o elemento comparativo? Metáfora. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu esqueci de colocar o pleonasmo de vermelho, né? Taquei um amarelo no coitado do pleonasmo. Só lembrando a vocês que pleonasmo, então, é a resposta da letra D, dado, tá? E ele vai ficar em vermelho, assim como as demais respostas. Muito bem, professora, vamos para a letra F. Se queria que estivesse sério, desatava a rir. Olha a palavra sério.
sério. Deixa eu mudar aqui de corzinho, vou colocar esse azul, verde, verde, azul, nunca sei que cor é essa. Sério e rir. Sério e dar risada. Sério. Não é nem rir, né? É desatar a rir. E desatar a rir, sim, eu vou dizer que a figura de linguagem aqui é uma figura de oposição, portanto, uma antítese, oposição de ideias. Beleza? Sim, professora! Vamos seguir então. Indique a alternativa correta. Antítese e paradoxos são dois nomes para a mesma figura de linguagem, a que utiliza ideias contrárias. Ai, 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 ai. Os dois têm ideias contrárias, sim, mas não é a mesma figura de linguagem. Por quê? Antítese é oposição de ideias, tanto faz qual ideia. Para ser considerado um paradoxo, essa oposição de ideias tem que gerar paradoxo tem que gerar uma contradição. Lembrei, eu ia falar oposição e ia dar no mesmo. Tem que gerar uma contradição. Então, não é só as ideias serem opostas. Elas têm de virar uma contradição. Então, aqui está erradito. Qual a parte que está errado? Não são dois nomes para a mesma figura de linguagem, não. São figuras de linguagem diferentes, tá? São parecidas, prima-irmãs, porém não são iguais. B. A literação e a assonância representam repetições de som. A primeira de vogais e a segunda de consoantes. Não, o que está errado aqui é só esse finalzinho. Realmente elas representam o som, certo? Mas é exatamente o contrário. A literação é consoante e a assonância, que é a vogal. Letra C. Na comparação, não podem ser usados elementos de coesão, como, tanto quanto, que nem que... Ó, exatamente o contrário, tá? Então, aqui não é que não podem. Elas não podem, elas devem, né? Na comparação, deve ser utilizado o elemento comparativo. Porque se o elemento comparativo não for utilizado, vira uma metáfora. Beleza? Letra D. A metáfora é uma comparação explícita com o uso de elementos de coesão. Errado. É uma comparação implícita, portanto, não tem o elemento de coesão. Foi justamente o que eu acabei de explicar na letra C. Vamos lá, pessoal. Letra E. Este é um exemplo de paradoxo. Já estou cheio de me sentir vazio. Há uma contradição. Como é que você está cheio e vazio ao mesmo tempo? Então, quando eu pego a palavra cheio e a palavra vazio, ok. Elas marcam uma oposição. Se só marcasse oposição, eu poderia chamar de antítese. Só que, enquanto elas marcam oposição, elas estão também marcando uma contradição, tá? Então, paradoxo é uma contradição, estar cheio ao mesmo tempo vazio é uma contradição. Portanto, sim, esse exemplo do Renato Russo, já estou cheio de me sentir vazio, é um exemplo de um paradoxo. Beleza? Vamos à questão 8. Indiquem quais alternativas foram usadas metáforas e quais foram usadas comparação. Ótimo, vamos lá. Ele é simplesmente um deus grego. Gente, é uma comparação implícita, ok? Não há um elemento comparativo, portanto, isso é um exemplo de metáfora. Agora, se eu coloco ele é bonito como um deus grego, agora eu tenho um elemento comparativo, concordam? Qual é o elemento comparativo? Como? Então, a letra B está diante de uma comparação. Calma, né, professora? Coloca no singular. Comparação. Muito bem. Suas palavras são doces da minha infância. Pessoal, suas palavras são como doce, parece doce da minha infância, é uma comparação. Como não tem o elemento comparativo, a comparação é implícita, estamos diante de uma metáfora. Age como um burro. Olha o elemento comparativo. Como, certo? Então, uma comparação explícita. Vou dizer que a letra D tem uma comparação. Aquele homem é um burro. Aí, meninos, é metáfora, né? Porque ele está associando o homem ao burro, mas não está usando o elemento comparativo. Beleza? Então, vamos lá. Resumo dessa questão 8. Metáfora, comparação implícita. Comparação mesmo, explícita. Beleza? Metáfora não tem elemento comparativo e comparação é obrigatório o uso do elemento comparativo. Certinho?
Sim, professora! Vamos à questão 9. Vai. Tá acabando. Concentra, vai só mais um pouquinho. Na imagem abaixo, há uma figura de linguagem. Identifique e explique seu significado. Então, vamos lá. A maior arma contra o estresse é nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Bom, vamos lá, pessoal. O que a gente pode dizer aí? Então, vamos lá. A palavra que está indicando, que está associando, né, criando nesse contexto uma figura de linguagem, a palavra arma. Ela foi utilizada aqui no sentido conotativo. Arma não é o objeto, o instrumento. Arma aí seria uma forma de solucionar, de resolver. Né? Se eu falar combater, tô na conotação do mesmo jeito. Trazendo para a denotação, para a linguagem real, é a maior forma, né? Maneira de se combater, a melhor maneira de se resolver o estresse, ou de se evitar o estresse, é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro, tá? Então, na nossa resposta, deixa eu ver mesmo o que ele queria, que a gente identificasse a figura, é metáfora, certo? Identificar a metáfora, explicar, é isso? Por que é uma metáfora? Ok. Então, como é que a gente pode responder? Vamos responder assim. A palavra arma, tá, gente? É pra sair um entre aspas aqui, porque eu tô retirando o termo do texto. Então, a palavra arma cria no texto uma figuração da linguagem, uma vez que estabelece uma comparação implícita, e aqui eu vou colocar o nome da figura de linguagem, implícita. Figura de linguagem é metáfora. Vamos lá. A palavra arma cria no texto uma figuração da linguagem, uma vez que estabelece uma comparação implícita com a ideia denotativa. A ideia denotativa ficou péssima isso, né? Apaga. Que estabelece uma comparação implícita com a ideia de solução. Ou seja, arma é a metáfora para a... Não vou repetir ideia, não. Para a palavra solução. Beleza? A palavra arma cria no texto uma figuração da linguagem, ou seja, tira o texto, né? Ele não está no âmbito denotativo, está no âmbito conotativo. E figura a linguagem em cima de uma metáfora, que é uma comparação implícita. Então, ele estabelece uma relação entre a arma, que é a conotação, a metáfora, para a palavra solução. Beleza? Ficou claro? Beleza, professor. Olha aí, mais uma vez, a nossa resposta em vermelhinho. E vamos lá. Sim! Acabou nossa aula aqui, beleza? Meninos, espero que vocês tenham, né, acompanhado bem a resolução dos exercícios. Espero que esteja ficando claro para vocês a presença da figura de linguagem no texto literário, principalmente no poema, que é o conteúdo que nós estamos trabalhando. E outra coisa, meninos, resolução de problemas, ó, tá, de problemas também é importante, mas eu ia falar de exercícios, é muito importante para que a gente consiga fazer uma boa avaliação, tudo bem? Um beijo para vocês, a gente termina por aqui por hoje, tá bom? Um beijo para vocês.